Olá meninas, graça e paz, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, estou aqui novamente, eu sou a pastora Amanda Pereira e hoje eu venho fazer aquele desafio, eu venho falar com vocês sobre aquele assunto o qual eu tinha falado que ia trazer, que é sobre o adultério. Vamos lá, amém? E eu fiquei de responder algumas perguntas escritas aqui no nosso canal, pessoas vieram pedir pergunta, e uma pergunta foi: quando o marido ou a mulher trai, no caso de um adultério, e não confessa um para o outro, como que fica essa situação diante de Deus? É preciso confessar ou só para Deus? Lembrando que esse não é o meu caso. Que bom, a irmã, o qual me fez essa pergunta, mas vamos lá. O caso de adultério é um caso muito grave. Embora hoje nós vivemos numa sociedade que sociativiza isso. Hoje você pode ver muitas propagandas feitas sobre trisal, onde você tem um homem com duas mulheres, onde você tem uma mulher com dois homens, e assim por diante. Assim esses quadrisal, esses vários para frente. Tudo antibíblico, tudo errado. Antes de responder essa pergunta, que é uma pergunta complexa, ela não é fácil, mas vamos responder primeiro definindo o que é um casamento. Um casamento ele foi instituído por Deus lá no início, no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. E ali Deus, ele institui o casamento, ou seja, ele é um casamento monogâmico, ele é heterossexual e ele é sagrado perante a Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Todo mundo deve conhecer essa frase. Então é uma relação de confiança, é uma relação de aliança, de proximidade, enfim. Tem muita coisa que envolve um casamento. E você trair essa pessoa, você trair o seu cônjuge, cometer um adultério é uma coisa gravíssima. E sempre foi e sempre será. Né? Aqui no Brasil, até pouco tempo, praticar um adultério era considerado um crime. Aí depois essa lei veio e caiu. Lá no início, no livro de Levítico, nós podemos ver, se não me falha a memória agora, no capítulo 20, versículo 10, diz que o adultério, ele era uma causa de morte, por apedrejamento, para ambos os adúlteros, eles eram mortos. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele fala que só de nós pensar imoralmente com a mulher do próximo ou com o homem do próximo, nós estaremos cometendo adultério. Na Bíblia inteira é tratada a respeito desse adultério, como sendo um rompimento da aliança. Por isso que diversas vezes o povo de Israel é chamado de adúltero. Por quê? Porque eles quebraram aquela aliança. Eles quebravam aquela aliança. Estão entendendo? Eles quebravam aquela aliança. E hoje nós podemos ver o quê? Que no dia de hoje muitas pessoas estão cometendo esse ato, que não é um ato pequeno, é um ato grande. Mas infelizmente nós temos visto uma família que é o maior projeto de Deus aqui na terra, sendo atacada e muitas vezes destruída pelo inimigo. Sabe? O diabo sabe que se uma família estiver estruturada, ele consegue acabar com a nossa base. Ele consegue acabar com a nossa base para nós não termos uma vida saudável, uma vida feliz. E muitas das vezes, o que ele usa? Ele usa a mídia, ele usa a sociedade, ele usa um meio de comunicação para destruir os valores de Deus em nós. E hoje nós vemos muitos jovens não estão se guardando hoje sexualmente. Tantos adolescentes já têm uma vida sexual ativa. Mas não sabem o quê? Que eles estão fazendo um grande mal para si mesmo. Além de ser um pecado grande, traz muitas consequências desagradáveis. Inclusive doenças sexualmente transmitíveis. E podemos ver hoje, nas redes sociais, na televisão, o adultério sendo escancarado, mostrando que é uma coisa boa. Se você não está satisfeito no teu casamento, você pode procurar em outros lugares. Mas o que eles não mostram
são as consequências, as desgraças que o adultério causa dentro de uma família. E tem uma passagem que está em Provérbios que diz o seguinte, preste atenção. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o teu vigor, e nem a tua vida a algum homem cruel. Ou seja, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros também não venham se enriquecer à custa do seu esforço. Então, em primeiro lugar, o adultério, ele traz uma desonra. Aquilo que era para ser feito em portas fechadas, escondido, talvez num motel, talvez de repente, mais cedo ou mais tarde, ele se torna uma coisa pública. E quando isso acontece, a pessoa, o que acontece? Ela fica envergonhada. Uma pessoa que tinha uma boa fama, ela tinha uma boa imagem, essa imagem pode ser queimada. Talvez a pessoa, por um momento de descuido, por achar que seria só uma noite de aventura, isso pode se tornar um laço, um caso para a vida inteira. Ou seja, trazendo tristeza, desconfiança e muita mesmo desunião dentro da sua casa. E além disso, o adultério não só traz um prejuízo para a tua alma, trazendo dor e sofrimento, mas ele também traz um prejuízo financeiro. Porque quantas famílias conquistaram bens, talvez poucas coisas, mas com muito amor, dedicação a vida toda conquistou algo. E de repente precisou dividir ou perder por causa de um divórcio, porque não houve uma reconciliação. Ou seja, então são tantas coisas ruins que o adultério traz. Talvez a pessoa que adulterou teve um filho com essa nova pessoa, com essa amante. Então agora precisa sustentar esse outro filho. Olha, que desgraça que isso trouxe. E fora outras coisas ruins. Então eu quero te dar um conselho. Se você está pensando em fazer algo que não seja com a tua esposa, com o teu marido, não faça. Peça a ajuda de Deus. Livre-se de toda essa armadilha de Satanás. E tome muito cuidado com os conselhos que você escuta das pessoas. Sabe por quê? Porque nem todos vão torcer para o bem de sua família. Nem todos que te dizem ser teus amigos, eles são teus amigos de verdade. Amém? Então que essa palavra fique no meu coração e no teu coração. Amém? Um abraço, um beijo, uma boa noite da pastora Amanda. Até o próximo vídeo.